Olá, bem-vindo ao meu novo canal no YouTube. E hoje, é claro, nós começamos nosso primeiro vídeo falando da notícia que não só é a notícia da semana, mas talvez do mês, que foi o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, mediado por Trump, que conseguiu que tanto os reféns que estavam em Israel quanto os reféns que estavam em Gaza fossem liberados. E vamos estar acompanhando tanto a notícia de hoje, quanto o desenrolar desse acordo de paz. A gente segue agora conversando com o nosso analista internacional, Manuel Furriela. Professor, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Dia histórico, quero sua interpretação sobre esse discurso de Donald Trump em Israel. Como que o senhor avalia tudo isso? Discurso positivo, forte do presidente? Bom dia, sim, muito positivo. Agora, o mais positivo de tudo é o alívio para a população civil, né? Então, você tem dos dois lados muito sofrimento, do lado israelense e do lado palestino, muitas perdas humanas, os sequestrados israelenses, a população, né, da faixa de Gaza passando por privações e na linha de fogo, né, entre os Hamas e o exército israelense. Então, o principal aqui realmente é esse grande alívio a essas pessoas. Os sequestrados começaram a ser soltos, a população civil aí começando a receber ou tendo acesso a itens básicos de subsistência, não estando mais na linha de frente dos combates, né? Então, acho que é o principal de tudo. E no discurso, Donald Trump trouxe esses pontos, e aqui tem que ser, sim, dado crédito a ele. Esta composição, este acordo, ele é multifator. Você tem vários pontos que levaram a essa composição, que são pontos relevantes. Mas, sem a decisão de Donald Trump, esse acordo propriamente não sairia. Então, quais fatores, assim, principalmente a gente tem aqui? Um Hamas esgotado, com as suas lideranças que foram aniquiladas pelas tropas israelenses, as conquistas militares israelenses nesses 2 anos contra o Irã, contra o Hezbollah, um Irã enfraquecido, que não pode mais dar um apoio substancial ao Hamas, está com problemas internos para resolver no próprio país. Síria, que não é mais o canal de entrada dos armamentos e recursos econômicos que o Irã mandava para apoiar o Hezbollah. Então, esse enfraquecimento substancial. Israel tendo conquistado, tendo organizado as suas principais conquistas militares, então o governo israelense também já com uma percepção de que com essas conquistas militares agora pode conversar sobre um acordo de paz, né? Então acho que você tem vários fatores que colaboraram para isso, mas principalmente a decisão de Donald Trump, que é quem tem a articulação e o governo americano no poder propriamente de influenciar Israel neste momento. Ele tem o maior dos méritos e os outros são multifatores. Exatamente, né, professor? Claro que o mundo comemora essa decisão, foi um episódio histórico, infelizmente, esse ataque, né, terrorista que matou praticamente 1.500 pessoas nesse ataque de 7 de outubro de 2023, que tivemos toda essa reação para chegarmos nesse momento, como o senhor disse, né? A participação dele foi direta, ele chegou até a avançar em relação a decisões de Benjamin Netanyahu, porque sabe que agora a sua situação política fica mais difícil com a resolução desses problemas, né? Interessava mais estender o conflito, né? E como é que o senhor avalia a ideia agora? Como é que vai se concretizar essa reconstrução? Quem vai bancar? E também essa retirada israelense ali da faixa de Gaza? Bom, o acordo ele foi construído em várias etapas. A primeira delas já está sendo cumprida. Israel vai começar a libertar presos palestinos. O Hamas já libertou os sequestrados, vai começar a entregar os corpos. O Israel já começou a recuar com as suas tropas ainda dentro da faixa de Gaza. Então, essa primeira etapa, ela está sendo cumprida a contento. As outras são muito mais desafiadoras. O que a gente tem pendente?
o Hamas entregar o governo da faixa de Gaza, afirmou que fará isso. Isso é importantíssimo, porque às vezes a gente fica com uma percepção equivocada que o Hamas representa todos os palestinos. Não, não representa. Os palestinos representam um povo pacífico que quer se reorganizar também para a continuidade da sua vida cotidiana e uma vida próspera. Essa é a agenda. Tanto é que vários grupos pacifistas representam os palestinos e a maior parte deles governa a Cisjordânia, que é um outro território. Então, há sim um grupo que pode assumir o governo da faixa de Gaza de uma forma pacifista, tecnocrática e para conduzir a reconstrução. Então, esse é um ponto. O Hamas também tem que entregar seus armamentos, né, porque, inclusive, caso não faça isso, continuam aí os receios a respeito de um ataque terrorista. Não das dimensões que aconteceu, porque ali houve uma questão realmente que o Hamas estava extremamente armado por ter sido apoiado pelo Irã. Agora o cenário é completamente diferente, mas ainda há uma capacidade não de ataque substancial, mas de ataques terroristas indesejáveis. Então, essa etapa é muito desafiadora, mas ela é determinante para que haja uma pacificação na região. Não há como você ter um grupo terrorista governando um território e dizendo que não aceita a existência de Israel e querendo sua destruição. É uma agenda que não colabora com nada com o cenário, aliás, pelo contrário, só mantém o sofrimento de todos os lados. Então, essa saída já prometida é uma etapa que a gente aguarda o cumprimento, é muito importante. E aí, na sequência, tem que haver uma decisão internacional. A mais prudente seria passar o governo da faixa de Gaza ao grupo pacifista dos palestinos, até porque o reconhecimento da ONU é de que aquele território é deles. Há uma reivindicação israelense em governar a faixa de Gaza por parte, né, de alguns integrantes do governo Netanyahu, imaginando que deveria haver uma anexação. E outra visão também, Donald Trump chegou a cogitar uma gestão internacional também para aquela região. Agora, o meu ponto é o seguinte: há recursos internacionais substanciais para a reconstrução. O que precisa é ter um projeto de quem vai governar e que esse projeto seja estável e viável. Um dos 3 cenários que eu mencionei aqui. Havendo esse, os recursos internacionais surgem. Você tem tantos recursos multilaterais, Banco Mundial, por exemplo, que tem recursos suficientes para esse projeto, como aquele utilizando recursos norte-americanos e europeus que também podem proceder a esse projeto. Por último, eu acho improvável que Israel anexe o território e conduza, e Israel também tem condições financeiras de seguir nesse intento. Então, meu ponto é, recursos existem, tem que ser decidido qual dos 3 projetos é que vão ser executados na região, tomara que propriamente seja para os palestinos. Fica essa dúvida, né, sobre quem vai financiar essa reconstrução em Gaza. Agora, professor, o senhor mencionou a ONU, o Eliseu Caetano trouxe para a gente também, que fica muito essa dúvida, né? Qual que é o papel da ONU neste momento? A ONU tem perdido força, já que Donald Trump precisou entrar nesse conflito, intermediar e conseguir resolver? Como que fica a ONU nessa história? A ONU, depois do final ali dos anos 90, ela perdeu muito protagonismo internacional, seja porque o seu papel por muitos anos foi ali de dirimir disputas entre as 2 grandes potências, União Soviética e Estados Unidos. Essa questão não existe mais, essa agenda não existe mais. E depois, como os Estados Unidos se tornaram onipresentes como potência no mesmo momento, começaram a seguir sua própria agenda sem passar pela ONU. Então ela vive um momento de desprestígio internacional. Eu digo, infelizmente, que é óbvio que seria mais prudente o mundo todo se organizando via ONU do que propriamente um país sozinho ter que fazer isso. É importante que tenha acontecido, a gente celebra que o governo Trump tenha seguido essa agenda, que haja essa pacificação, isso é relevante, os Estados Unidos tiveram esse papel, mas muito mais importante seria ter sido organizado pela ONU, mas ela não tem mais esse poder de articulação, né, para seguir essa agenda por conta do desprestígio e das suas crises internas. Então o papel dela será secundário neste momento, quando muito vai apoiar com auxílio humanitário os palestinos, mas também de forma residual, já que outras potências têm seguido essa agenda, principalmente a União Europeia. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que o vídeo tenha sido esclarecedor
e vamos continuar acompanhando o desenrolar de todo esse acordo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe seu comentário de tudo que você está achando.